Iracema é uma obra de romantismo escrito por José de Alencar em 1865. O livro conta a história da índia Iracema, a virgem dos lábios de mel, que vivia nas tribos dos Tabajaras. Um dia, ela estava se banhando no rio quando viu algo passar por perto e atirou uma flecha. A flecha acertou um homem branco chamado Martim. Como foi um acidente, ela logo se desculpa e quebra a flecha em sinal de paz e leva ele para sua tribo. Ao chegar lá, ela leva o português para o pajé, que era o pai dela. Martim conta que estava na tribo rival dos potiguares até que se perdeu na floresta e pede ajuda para voltar para outra tribo. Os tabajaras decidem ajudar, então Martim vira o convidado de honra e Iracema cuida dele. O problema é que Iracema guarda algo que é o segredo de Jurema, que é uma parada que faz os líquidos que é responsável pelas magias do pajé. Só que ela não pode se relacionar com nenhum homem, senão ela perde o segredo. Porém, isso não dá muito certo, que ela começa a se apaixonar por Martim. Por um tempo, acontecem muitos conflitos entre Irapuã, que é o chefe dos guerreiros da tribo, e o Martim, onde Irapuã queria se livrar dele, mas Iracema nunca deixa. Então, e como os dois se apaixonaram tanto, Martim até desiste de voltar para outra tribo para ficar com ela. Após muito tempo, os dois se apaixonando, um dia Iracema acaba ficando grávida e após o parto, ela acaba falecendo. O filho deles, Moacir, é considerado na história como o primeiro brasileiro, que é ser um filho de indígena com português. Então o Martim leva o Moacir para Portugal e lá onde acaba o livro. Bom dia, então, vou fazer um resumo breve sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, a carta começa com Pero Vaz descrevendo a saída deles de Belém, que ocorreu no dia 9 de março, depois a passagem pelas Ilhas Canárias, no dia 14, e pela passagem na Ilha de São Nicolau, no dia 22. No dia 21 de abril, eles topam com os primeiros sinais de terra, que eles chamam de botelho, que é uma espécie de erva comprida. No dia seguinte, eles tiveram um avistamento de terra, que foi chamado de Terra de Veracruz, e que tinha um monte que recebeu o nome de Monte Pascoal. Depois, indo em direção à terra, eles avistaram os primeiros habitantes, que eram os indígenas, e que eles chamavam de novo povo ou desconhecidos. De acordo com a descrição do caminho, eles eram pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes, nus e traziam arcos e flechas com eles. O beiço de baixo era furado, com um osso metido nele, cabelos corredios e os corpos eram pintados. Depois de atracar os navios e tentar estabelecer um primeiro contato, eles viram que os indígenas pareciam no começo serem ariscos e não quererem falar com eles. Mas depois eles ficaram mais sociáveis e conseguiram interagir com os indígenas. Uma coisa muito interessante que aconteceu com os indígenas e que o Pero tratou na sua carta foi que o indígena olhou para um colar de ouro de algum dos tripulantes, provavelmente do capitão, não lembro agora, mas ele apontou para o colar de ouro, depois apontou para a terra e depois apontou para acho que era um espelho, se não me engano, que algum dos tripulantes estava carregando, dando a entender que ele daria ouro e que as terras tinham ouro e que ele daria ouro em troca daquilo. Assim começando o escambo, que é você dar uma coisa em troca de outra. Só que os portugueses faziam isso com coisas absurdas, tipo, eles trocavam ouro por um espelho, o que é uma coisa que hoje em dia não se faria, mas naquela época eles não tinham noção, então eles faziam. Um tempo depois de falar com os indígenas, os portugueses começaram a organizar uma missa e construíram uma cruz, na intenção de catequizar os indígenas e começar o cristianismo no Brasil. E daí que surgiu o cristianismo no Brasil, e até hoje a religião segue firme no país. Bom, mas não mais foi isso, foi só um resuminho bem básico mesmo, e agora fiquem com a parte dos outros. José de Alencar, autor de Iracema, foi um advogado apaixonado por escrever romances, principalmente relacionados à nação. No ano de 1822, o ano da independência do Brasil, houve a necessidade de buscar uma literatura que representasse a origem histórica do povo brasileiro, e assim se fez Iracema. Na obra, ocorre o nascimento de Moacir, filho do casal protagonista. O nome Moacir significa filho do sofrimento, e além de ser filho do sofrimento, Moacir ainda é fruto do amor proibido de Iracema e Martim.
já que Iracema era da tribo dos Tabajaras e Martim era amigo dos Pitiguaras. Essas tribos eram brigadas e até ocorre uma guerra entre elas, justamente por Iracema ter deixado sua tribo, sua família, para fugir com Martim. E aí Iracema acaba perdendo pessoas que ela gosta no meio dessa guerra aí. E isso contribui para que o final trágico ocorra, né? Além dela ter sido abandonada durante a gestação, ela ainda fica pensando: poxa, eu fugi com o Martim e acabei perdendo a minha família por causa disso. Por isso ela fica tão triste durante a sua gestação, a gestação de Moacir, né? E José de Alencar utilizou isso para representar a colonização do Brasil e da América, tanto que o nome Iracema é um anagrama da palavra América. Ele quis mostrar isso utilizando muitos estereótipos, como Martim sendo colonizador branco e Iracema uma índia inocente, guerreira também. Ele utilizou isso para representar o processo de colonização do Brasil, como esse fruto do amor proibido, filho do sofrimento, sendo fruto do amor forçado entre os colonizadores e as indígenas que ocorriam na época da colonização. Além disso, na obra, palavras indígenas são muito frequentes, aparecem muitas palavras indígenas como uma forma de representar uma língua genuinamente brasileira, um pouco diferente do português trazido de Portugal, né, durante a colonização, representando algo verdadeiramente brasileiro. Além das palavras, tem também rituais indígenas representados na obra. Porém, no fim, fica claro que Martim tem a intenção de catequizar os índios, pois ele volta com Moacir após ter levado seu filho para estudar na Europa sobre o cristianismo. Eles retornam ao Brasil com o intuito de catequizar os indígenas. Então, José de Alencar quis mostrar justamente isso, quis mostrar esse processo de colonização, de catequização, que ocorreu na época de colonização do Brasil. Iracema, então, é um livro muito importante, aclamado, cobrado por vários vestibulares, por representar essa origem brasileira pela visão de um próprio brasileiro em meio a um romance inventado, com algumas características que nos fazem relacionar toda a história com a colonização. É algo muito importante. Oi, eu vou falar sobre a análise crítica da Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita com o intuito de descrever para o rei de Portugal uma nova terra que eles haviam descoberto. Essa carta, logo tempo depois que ela foi mandada de novo para o rei de Portugal, ela foi considerada um documento oficial para poder demarcar que aquele pedaço de terra que eles haviam encontrado pertencia aos portugueses. Essa carta ela era extremamente descritiva, visto que ela queria qualificar e caracterizar aquele espaço que eles haviam descoberto, dando características sobre sua vegetação, sobre como que era o ambiente, o clima e como que eram as pessoas, o povo que já havia lá. Com isso, com essa análise, a gente pode perceber que existe uma pergunta muito importante, que é sobre o Brasil. Ele foi descoberto ou ele foi conquistado? Na visão dos indígenas, não foi nenhum dos dois. O Brasil ele foi invadido. Como já existiam indígenas lá anteriormente, que dominavam aquele espaço, dominavam aquela terra, eles acreditavam que, os indígenas acreditam que os portugueses eles não conquistaram nem descobriram, eles não tiveram esse poder. Eles invadiram uma terra que já era habitada. Com isso, diferentemente dos indígenas, os portugueses acreditavam que a terra deles que aquela terra havia sido conquistada, que eles estavam ajudando naquele processo. Como assim? Eles viam os indígenas de uma forma muito, muito inocente. Achavam que os indígenas eram extremamente inocentes e com isso eles eram de fácil conquista, eles eram colonizados de uma forma mais fácil. Então, eles foram estudando as ações dos indígenas e foram percebendo formas mais fáceis de conquistá-los e de poder convencê-los de seguir os seus atos. Com isso, a gente pode analisar que a primeira forma de contato entre o europeu e o indígena não teve um resultado bom, visto que eles utilizaram daquelas vantagens, da confiança que os indígenas deram para os portugueses, eles utilizaram aquilo como uma forma de explorar
de explorar a terra, explorar aqueles recursos e explorar o próprio povo que já habitava lá. Com isso, eles ainda tentaram impor a sua religião para poder demarcar mais uma vez que aquele espaço de terra e que aquele povo pertencia aos portugueses. Eles doutrinaram eles, impondo a sua própria religião naquele novo povo, que tinha uma cultura completamente diferente, tinham traços completamente diferentes dos de Portugal. Desde então, em vista desse primeiro contato, o Brasil ele foi explorado, extremamente explorado no seu povo, e a carta diz que, na visão europeia, eles não enxergavam aquela atitude como algo prejudicial. Pelo contrário, eles diziam que eles consideravam aquilo como uma forma de ajuda, por enxergarem os indígenas como um povo mais atrasado e muito mais ingênuo, simplesmente porque eles não estavam cientificamente mais avançados do que os portugueses. Porém, isso na verdade é um traço de personalidade histórica e personalidade cultural, ou seja, cada povo, os povos indígenas tinham a sua cultura e a sua forma de desenvolvimento. Então, por eles terem a sua forma de desenvolvimento, eles estavam avançados tecnologicamente naquele povo, dentro daquele ambiente, daquelas pessoas, eles seguiam a sua própria rotina, a sua própria cultura, tinham um sistema regrado e montado para aquela sociedade. E então os portugueses, que se sentiam mais poderosos e se sentiam muito maiores do que os indígenas, foram atrás deles para poder colonizar e impor aquela soberania, aquele poder branco sobre eles. Então, a colonização do Brasil e a Carta de Pero Vaz de Caminha apresenta a primeira visão que os portugueses tiveram dos indígenas, mostrando que desde aquela época eles já pensavam que eles eram superiores e que eles deviam auxiliar aquela população que parecia estar um pouco mais atrasada, colonizando e impondo seus traços culturais e impondo sobre eles seus tratos, sua história, sua cultura, e forçando eles a seguir um sistema completamente diferente do que eles já estavam acostumados. Eu vou falar sobre a relação entre os dois temas, no caso, os dois livros, né? A história, o tema dos indígenas, e o Covid-19, que é o tema que o nosso grupo escolheu falar. Então, a maioria dessas analogias vai ser mais em estilo metafórico, mas de toda maneira ainda existe uma correlação visível, assim. A gente vê os conflitos internos mais em Iracema do que na carta de Pero Vaz. Porém, os conflitos internos entre as tribos indígenas, ou os conflitos até mesmo com os próprios portugueses, a gente pode fazer talvez uma relação do conflito contra a doença que chegou agora nas terras dos indígenas também, como no mundo todo, e é algo similar tipo, dá para relacionar filosoficamente com a chegada dos portugueses, porque, querendo ou não, trouxe muita morte, né? A doença e a chegada dos portugueses, porque teve tudo aquilo da escravatura e de guerras entre os portugueses e os indígenas e essas coisas. A outra coisa também, isso da morte, de mortes que começaram a surgir por conta da chegada dos portugueses, que era uma coisa nova e desconhecida para os indígenas da época. E eles sofreram muito, eles perderam territórios, muitos deles morreram por conta da chegada dos portugueses que chegaram colonizando, né? E a relação com as mortes com a chegada da doença e isso da perda de territórios também acabou acontecendo não por conta da doença, mas por conta de governo mesmo, de algumas áreas que os indígenas acabaram perdendo direito de ter para chamar de deles. E
Essa chegada dessas duas coisas na atualidade é uma relação também que a gente pode fazer. E tem a outra coisa da vulnerabilidade. Querendo ou não, pelos indígenas serem um pouco uma civilização, falando de um ponto de vista histórico, menos avançada que os portugueses acabaram usufruindo disso, dessa vulnerabilidade, a enganarem os indígenas e não usufruírem, abusarem do que eles tinham de recursos, de terras, de mão de obra. E a outra coisa disso, porque eles eram mais vulneráveis e, de acordo com os estudos, os indígenas acabam sendo mais vulneráveis à doença, no caso a Covid-19, por conta de condições de saúde. O sistema imunológico deles talvez não seja tão bom como o dos ditos talvez como não indígenas, entre aspas, ou também ditos como as outras pessoas, o resto da sociedade que vive mais em zona rural. As questões sociais, talvez porque eles têm muita coisa de contato, de compartilhamento, e a questão econômica também. Esse povo dos indígenas, eles sofrem bastante na atualidade com isso da questão econômica. E isso faz com que eles não consigam ter um sistema de saúde melhor ou tão bom quanto o das pessoas que vivem em um centro urbano, por exemplo. Isso acaba causando um grande prejuízo para eles. E é basicamente isso. Bom dia. Agora eu vou falar um pouco sobre o Covid-19, os indígenas, a relação entre eles e a importância da vacinação dos indígenas. Bom, o Covid é um vírus que se espalhou mundialmente e é o maior problema de saúde pública mundial atualmente. E para isso, para a gente manter a nossa segurança, foi necessário um isolamento social e vários protocolos de segurança, como uso de máscara, uso de álcool em gel e várias outras coisas. E em alguns países, esses protocolos e esse isolamento já está acabando devido a uma vacinação eficaz. O que não foi o caso do Brasil, que teve uma vacinação muito lenta que começou no dia 17 de janeiro. E em vários países, como Estados Unidos e França, a vacinação começou bem antes, o que fez com que eles estejam numa fase bem mais segura do isolamento e estejam quase acabando com o vírus em suas regiões. Mas o Brasil está bem complicado e o vírus ainda está muito presente aqui. Mas agora a vacinação começou a dar uma certa melhorada. Certa melhora. E no Brasil, outro problema é a vacinação dos indígenas. Por quê? No dia 17, uma indígena foi vacinada, mas depois disso, quase ninguém foi vacinado e as pessoas perceberam a importância da vacinação dos indígenas. Então, pressionaram o governo e por isso, devido a essa pressão pública, o STF realizou um mandato em que tornava a prioridade dos indígenas na vacinação para que eles não sofressem mais com a doença. E com esse mandato, realizaram diversas campanhas em cerca de 6 mil aldeias, o que resultou na vacinação de 60% dos indígenas. Mas apesar de ser vacinado 60%, apenas 29% tomaram a segunda dose. Então ainda falta muito. A gente tem que chegar no objetivo de vacinar todos. Então, vamos manter o isolamento e manter tudo isso para poder vacinarmos todo e todo mundo ficar seguro. E para isso a gente tem que ver a importância da vacinação dos indígenas. A gente tem que perceber que é muito importante eles se vacinarem, pois eles têm modos de vida diferentes das pessoas que estão na cidade. Pois eles vivem com suas aldeias juntos, com as suas tribos. E eles vivem com um estilo de vida diferente. Eles não têm os mesmos cuidados de segurança que a gente da cidade. E por isso eles têm que ser vacinados. E outra coisa que acontece, se um indígena pegar o Covid-19, ele basicamente passa para todos da aldeia, pois eles vivem junto, eles trabalham junto, eles dividem as coisas. Isso é muito complicado, pois normalmente em diversas regiões em que moram os indígenas, não há muita ajuda em saúde pública, não há hospitais devido ao posicionamento geográfico deles, não há políticas públicas para ajudar eles. Então, se eles pegam Covid, eles não têm o que fazer para se tratar. Então, por isso é tão importante a vacinação deles. Outro problema que acontece é o contágio do Covid devido ao garimpo ilegal. Vários garimpeiros moram nas regiões e vários garimpeiros ilegais moram nessas regiões e estão passando do Covid, o que foi o caso da tribo Yanomami, que pegou o vírus devido ao garimpo ilegal. E isso contaminou toda a tribo. Então, por isso é tão importante essa vacinação. E a gente pode perceber a melhora da vacinação, mas o problema é a gente não consegue analisar totalmente, porque há uma falta de dados, uma oclusão dos dados e há tão poucos dados que não dá para saber completamente o que está acontecendo com os indígenas. Então, com os dados que a gente tem,
a gente sabe que aproximadamente 55 mil indígenas foram vacinados. E desses 55 mil, 1.115 morreram. Então a gente tem que perceber isso e ver a importância de vacinar. E assim a gente tem que chegar a vacina para todos os indígenas e para todas as pessoas. É por isso que é tão importante manter o isolamento enquanto a gente não chega nesse objetivo.